A B3 acaba de liberar o lançamento de ETFs de fundos imobiliários com pagamento mensal de dividendos. Agora, como isso vai funcionar e isso é bom ou ruim para você investidor? Nesse vídeo a gente vai responder essas perguntas. Como sempre, vamos dar aquele passinho atrás para entender o conceito do que é um ETF. ETF é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Funds, ou seja, fundos negociados em bolsa, que são, como o nome diz, fundos que negociam em bolsa e eles costumam seguir algum índice específico de investimentos. Por exemplo, nos ETFs de fundos imobiliários, que é um tipo de ativo que já existe, nós temos hoje listado apenas o XFIX11, que é um ETF de fundo imobiliário que busca seguir o IFIX-L, ou seja, é um índice que tem os fundos do IFIX que tem maior liquidez. Então, é um fundo que procura seguir, de certa forma, o índice IFIX, mas seguindo apenas aqueles fundos que têm maior liquidez da bolsa. Então, esse é um ETF de FIIs que já existe, mas ele não faz o pagamento de dividendos, que até aqui não era permitido. Então, esse tipo de ETF padrão, sem o pagamento de dividendos, tem como conceito o retorno total, ou seja, o seu objetivo é o ganho com a valorização ao longo do tempo. Os proventos, os dividendos que são pagos por um fundo imobiliário diretamente, por exemplo, quando você compra um FII, dentro da estrutura de um ETF que tem diversos FIIs no seu portfólio, os dividendos eles são automaticamente reinvestidos, ou seja, você não recebe o pagamento do dividendo na sua conta, mas aquele valor é pago e já automaticamente reinvestido na própria carteira. Dessa forma, você potencializa os ganhos e, no longo prazo, a cota do ETF vai subindo. Então, esse é o objetivo de investir num ETF que não paga dividendos. Agora, com essa atualização, com a possibilidade de um ETF pagar dividendos, qual que seria a mudança? Quais são as vantagens e as desvantagens disso? Começando pelo lado positivo, tanto os ETFs que podem pagar dividendos quanto aqueles que não pagam têm como sua principal característica positiva a facilidade. Com apenas um ativo, comprando apenas um ETF, investindo em apenas um fundo negociado em bolsa, o investidor consegue ter uma grande diversidade dos seus investimentos, investir em uma série de ativos de uma vez só. Então, é uma forma muito fácil de você diversificar o seu patrimônio através de investir em um único ativo. A segunda vantagem bem positiva é o rebalanceamento automático. Então, como um ETF vai procurar seguir algum índice, quando acontece a saída de um ativo ou a entrada de algum ativo no índice, o ETF faz esse rebalanceamento automaticamente. E você, investidor, não precisa movimentar nada na sua carteira. Você não precisa ir lá, abrir o home broker e mudar alguma coisa. O próprio ETF vai fazer esse rebalanceamento da sua carteira e você vai continuar bem aderente à carteira daquele índice que você quer seguir. E um terceiro ponto muito positivo é um valor mais justo em relação ao patrimonial. Isso porque nos fundos imobiliários, principalmente no atual momento, a gente vê muitos fundos negociando com desconto na bolsa em relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, o valor da cota no mercado ele é menor do que o valor de fato dos ativos, o valor do patrimônio do fundo. Isso no ETF não acontece porque o valor do ETF segue o valor patrimonial dos ativos. Então você tem uma aderência melhor ao real valor daqueles ativos que o ETF investe. Então, enquanto no mercado de FIIs diretamente você tem a distorção tanto para cima quanto para baixo, de ágio ou deságio, ou seja, desconto ou preços muito caros, dentro do ETF você não tem essa distorção de preços e você apenas segue o valor patrimonial. E uma quarta vantagem, no caso aqui agora dos ETFs que vão poder pagar dividendos, é o recebimento da renda mensal. Então você une todas essas vantagens de um ETF, que é a facilidade da diversificação, o rebalanceamento automático, né, com aderência ao índice que você quer seguir, e um valor mais justo em relação ao patrimonial, você também vai ter o pagamento da renda mensal. Juntando, então, as melhores características de um ETF com a melhor característica do fundo imobiliário, que é justamente a renda passiva. Agora, quais são as desvantagens desse tipo de ativo? Temos aqui duas principais. A primeira delas é uma vez que você vai ter o pagamento da renda passiva, por outro lado, você deixa de ter a facilidade do reinvestimento automático dos dividendos. Então, o investidor vai ter o trabalho, sim, de pegar e reinvestir parte daqueles dividendos para não perder ao longo do tempo, por exemplo, para a inflação, e poder também maximizar seus ganhos. Claro que, se esse não for o seu objetivo, essa não vai ser necessariamente uma dificuldade para você, mas dentro de uma carteira de FIIs, pensando no longo prazo, é sempre recomendável você reinvestir uma parte, pelo menos, dos seus rendimentos para melhorar seus ganhos no futuro e conservar o valor do seu patrimônio. Agora, nós temos uma segunda desvantagem nos ETFs que vão poder pagar dividendos, que essa provavelmente é um certo tiro no pé e que vai afastar muitas pessoas desse tipo de investimento, que é a tributação. Como eu falei, uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários e é uma característica que mais aproxima o investidor desse tipo de investimento é o pagamento da renda mensal. Só que nos FIIs, essa renda mensal é isenta de imposto de renda. Nos FIIs, só para recapitular, a tributação do imposto de renda ela incide na venda com lucro. Então, se você vender cotas de qualquer valor e tiver algum lucro,
tem um imposto de 20% em cima desse lucro. Já os dividendos mensais, de qualquer valor, eles são isentos. Então você recebe ele líquido na sua conta. Já nos ETFs, além da tributação sobre as vendas com lucro, que também são de 20%, você ainda tem uma tributação de 15% sobre o pagamento de dividendos. Então, nesse caso, apesar dos ETFs de FIIs que vão poder pagar rendimentos trazerem essa vantagem dos FIIs, que é a renda mensal, eles vêm também com uma desvantagem que o mercado tanto luta para evitar, que é o pagamento de tributos em cima dos dividendos. Diante disso, será que vale a pena para o investidor fazer investimento num ETF de FIIs que paga dividendos? Na minha visão, depende muito do seu perfil do investidor. Afinal, essa atualização é importante para o mercado justamente para que exista diversidade de opções para o investidor tomar a melhor decisão, aquela que mais se adequa ao seu perfil. Então, se você é um investidor que não quer acompanhar o mercado, que não quer ficar fazendo escolha de ativos, não quer fazer rebalanceamento de carteira, não quer reinvestir os dividendos, ter o trabalho de acompanhar mais perto a sua carteira, um ETF de FIIs pode ser uma excelente opção de ter exposição ao mercado imobiliário, seguir em algum índice e ainda ter o pagamento de renda passiva caso você escolha um ETF que paga dividendos. É claro, você vai ter a tributação, mas por outro lado você vai ter toda essa facilidade que um ETF te propõe, que o investimento em FIIs não vai te dar. Você vai ter o trabalho a mais de acompanhar o mercado, fazer rebalanceamentos e reinvestimentos na sua carteira. Então, vai ter um pagamento a mais de taxa, mas vai ter mais facilidade. Agora, se você é um investidor que preza mais pela renda passiva, vale a pena ter um pouquinho mais de trabalho investindo diretamente nos fundos imobiliários para deixar de ter essa tributação em cima dos seus ganhos. Afinal, se a gente considerar os últimos anos, a maior parte do retorno total do IFIX vem dos dividendos e não da valorização das cotas. Isso num levantamento histórico aí desde o começo do IFIX. Então, na minha visão, se você busca retorno, busca renda passiva, o investimento diretamente em FIIs é melhor, porque ele não vai ter essa taxa em cima da maior fonte de ganho dos FIIs, que são os dividendos. Agora, se você busca apenas diversificação dentro do mercado imobiliário, mas quer mais simplicidade, o ETF pode ser uma boa opção. Se você não precisar da renda passiva, principalmente, os ETFs de FIIs que não pagam dividendos, hoje, o XFIX 11, são uma boa opção para acompanhar esse mercado, tendo reinvestimento automático dos dividendos. E os ETFs que pagam dividendo, eles vão ter essa taxa a mais. A gente ainda não tem nenhum listado, então a gente vai ter que ter o lançamento aí do primeiro produto para a gente acompanhar a performance. Mas saiba que cada produto tem suas vantagens e desvantagens. Depende daquilo que é mais importante para você, investidor. Não dá para ter tudo, então acho que você tomar uma decisão e seguir com aquilo que mais se encaixa no nosso objetivo. E se você quer começar a investir melhor e quer opiniões como essas que eu dei aqui nesse vídeo, acompanhar mais de perto os acontecimentos do mercado imobiliário e seguir alguma recomendação de investimento mais fundamentada, o Clube FI tem diversos planos de assinatura que podem se encaixar com o seu perfil e caber no seu bolso. Então, aproveitando a Semana do Consumidor, a gente tem um cupom de 15% de desconto em qualquer assinatura do clube, desde o plano mais simples até o mais avançado. Mas esse cupom só vale até quarta-feira, dia 19, então corre lá para aproveitar. Se for alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje e até uma próxima.